Irmãos, antes de nós lermos a palavra, se nós compartilharmos, eu queria só dar um aviso para toda a liderança da igreja. Amanhã à noite nós teremos uma reunião aqui no prédio para todos os líderes da igreja, tá bom? Discipuladores. Se você é um líder de treinamento, tem cargo, está apaixonado por Jesus, venha também, pode vir participar. Nós teremos um coffee break aqui, nós vamos ter uma reunião, amém? Espaçosa, né? As cadeiras assim bem abertas, como hoje. Segurança total, amém, irmãos? Glória a Deus. Estou vendo aqui ninguém de máscara, todo mundo tá com máscara, né? Aleluia. Põe no queixo, tira do queixo, põe em si. Só eu posso ficar agora sem máscara, tá, irmão? Eu já até tentei falar de máscara, mas não dá certo. Mas diz que o decreto permite que pastor, na hora que está falando, pode ficar sem máscara também. Nós estamos... Irmãos, então amanhã à noite estamos juntos. Amém, irmãos? Todos os líderes? Vamos fazer uma reunião abençoada. Glória a Deus. Eu quero falar nesta noite sobre a verdade, sobre a perseverança. Eu quero falar sobre perseverança, amém, irmãos? Texto base hoje quero usar Tiago 1, versículo 2. Pode projetar para nós. Eu quero orar nessa hora, ler essa passagem, quero orar com você. Eu creio que Deus vai falar com você. Quantos creem que Deus fala com você nesta hora? Você vai sair aqui alimentado dessa mensagem, amém, queridos? Fortalecida a sua fé, edificado, amadurecido. Está escrito assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Feche seus olhos por um momento. Senhor, nós oramos, nós declaramos a revelação desta palavra, Senhor. Nós declaramos a bênção de Deus, nós declaramos o fluir do Espírito, que essa palavra venha alimentar o coração, o espírito de cada irmão que está aqui, cada um que está nos ouvindo através da internet. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos o alimento, a vida de Deus, a luz, a revelação no Espírito, em nome de Jesus. E todo espírito que vem para atrapalhar essa mensagem está repreendido em nome de Jesus. Toda a igreja diz bem forte, amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui tenhais por motivos toda alegria passar por provação. Quantos estão passando por provação esse ano aqui? Você está passando por alguma provação esse ano? Alguém aqui está passando? Está passando? Então tenha por motivo, você precisa ter toda alegria. Quantos aqui sente isso? Quando você está passando por provação, você tem que ter uma alegria, porque você está tendo uma oportunidade de crescimento, de perseverar. Amém, queridos? Então, essa perseverança tem que ter ação completa. Você deve ir até o fim, não desistir. Então, essa palavra perseverança aqui no original é você ter uma constância, você não desviar do propósito, você sabe manter a sua fé, o seu foco, o seu caminhar constante, persistir até o fim. Amém, queridos? Esperar até o fim, isso é perseverança. Você sabe que sem perseverança igual a desânimo. Tem uma formulazinha de matemática. Sem perseverança, igual a desânimo. Sem perseverança, igual a passivo. Passividade. Sabe, não é tempo de nós pararmos, nós precisamos prosseguirmos, irmãos. Amém? Por um tempo, algumas pessoas pararam. Talvez 2, 3 meses atrás. Muitas pararam, muitas coisas. Mas eu quero te falar, não é, eu acho que... Presta atenção, nós precisamos continuar. Por quê? Porque não vai voltar. Muitas coisas não vão voltar ao normal. Não é? A gente quer voltar ao normal, mas não tem muita notícia que vai voltar. Então nós precisamos continuar. Não, é só um mês. Eu lembro que é só 15 dias. Vamos parar tudo, só 15 dias. Mas se fosse só 15 dias, estava bom. Mas já passou 2, 3 meses. Muitas pessoas estão desanimadas, passivas. Esse é o tempo de você ouvir essa palavra, de você recomeçar. Que Deus possa renovar o seu encargo para coisas que você largou, projetos que você desistiu, coisas que foram deixadas de lado. Amém? Sem perseverança, igual a desânimo. Nós precisamos ter perseverança em Cristo Jesus, perseverar no caminho do Senhor, perseverar na nossa jornada, irmãos. Nós temos uma jornada pela frente. Amém? Então, motivos, primeiramente, por que algumas pessoas perdeu
né? Motivos que impedem alguém de perseverar ou que está desanimado. Primeiro, dificuldades. Vem dificuldades, vem problemas, não é? Irmãos, existem níveis de dificuldades, existe tudo que você for fazer vai ter dificuldade. Dificilmente você vai sair de um lugar para o outro e não vai ter dificuldade. Mas preste atenção, a palavra diz, se você tiver fé, dá uma ordem para esse monte, passa daqui para acolá, não duvide no seu coração, e o monte vai obedecer. Entende como é que é? Então o monte fala de uma dificuldade. Se você tem um monte, se você vai caminhar num lugar e tem uma grande pedreira e aquele caminho bem difícil, sabe, queridos, há muitos níveis de dificuldades. Nós precisamos usar da palavra de Deus e da fé. Amém? Ainda que montes estejam diante de nós, nós temos autoridade para dar ordem aos montes. Não é? Por que algumas pessoas desistiram? Palavras de morte, mentiras na mente, notícias ruins, palavras de desencorajamento e tantos problemas, não é? Eu quero te falar, a palavra de Deus é a palavra de Deus ou é a palavra de morte? É os pensamentos de mentira da fortaleza na mente ou é a palavra de Deus? Irmão, se apegue à palavra de Deus. Né? Ainda hoje, ouvindo o pastor Luiz, ele conta que tinha uma irmã na igreja que tudo o que acontecia de ruim, ela tinha um chavão. Acontecia qualquer problema, caiu no pecado. Aí ela falava, porque não lê a Bíblia. Tá com dificuldade financeira. Porque não lê a Bíblia. Tudo ela falava isso, o povo ria dela. Aí ele disse que depois de uns 20 anos, ele começou a concordar com ela. Entendeu? Eu quero te falar, sabe, é a palavra de Deus, ou é as notícias, ou é as palavras de morte, é os problemas. Sabe, queridos, nós precisamos perseverar na palavra. Nós temos que andar porque a palavra diz. Amém? Então, dificuldades, palavra de morte, tudo isso vai gerando, impedindo a pessoa de perseverar. Né? Outro problema, não sabe quem Deus é. Também problema de não ler a Bíblia, né? Muitos não sabem quem é Deus, irmão, de fato. Quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Senhor? Entende? Então, se você não sabe, se a pessoa tem dificuldade em ter revelação, em saber quem é Cristo Jesus, quem é o Senhor, então isso vai ser algo que vai talvez impedir ela de perseverar em algo. A falta de revelação de saber quem é o Senhor. Nós estamos aqui para contemplar, irmãos. Quanto mais nós contemplamos o Senhor, glorificamos, olhamos para Ele, mais nós avançamos e perseveramos e avançamos. Não é? Outros não perseveram porque não sabem qual é a sua identidade. Quem é você? Às vezes a atitude de parar, de cair num desânimo, na passividade, não perseverar e não avançar em algumas coisas, é por falta de você saber quem é você em Cristo. Nós somos um em Cristo, tudo que Cristo é, nós somos. Paulo falou assim, não sou mais eu, Cristo, mas Cristo através de mim. Nós somos ungidos de Deus, nós somos abençoados, nós somos autoridade aqui, nós estamos com uma infinidade de identidade em Cristo Jesus. E às vezes muitas pessoas se submetem a certas circunstâncias e caem na passividade, e se paralisa e desiste. E desiste simplesmente de objetivos, de propósitos, de coisas que estão diante de nós. Nós precisamos continuar. Sabe? E eu quero te falar, tem coisas que só vêm com perseverança. As promessas de Deus, só você precisa perseverar. Você quer as promessas? As promessas estão todas aqui. Nós temos uma infinidade de promessas. Nós temos a herança inteira do Senhor, mas nós precisamos perseverar. Sabe? A aliança, de fato, que nós temos com Deus, precisa de perseverança. Amém? Existem frutos. Para nós frutificarmos, precisamos perseverar. Então, eu quero hoje falar sobre algumas coisas sobre perseverança, que vai alimentar seu coração nesta hora para nós continuarmos avançando. Amém? Não é tempo de retrocedermos, não é tempo, nós precisamos avançar. Primeira coisa é orar e perseverar. Uma verdade. Sabe que nós precisamos vigiar com toda a perseverança. A palavra diz lá em Efésios 6:18. A palavra diz assim, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, nós vigiando com toda a perseverança. A oração é insistir cada dia diante de Deus. Oração, você só orou. Eu já orei por isso, larguei. Você não orou. Orar é você ir até o fim com Deus. Orar é você orar até Deus fazer. Isso é orar. Quem ora, entendeu? E depois para, você não orou com fé. Se você orou com fé, você crê que recebeu e você continua crente em fé, firme e forte.
na oração que você fez, na resposta de Deus, e você ora todo dia. Orar é bater até Deus abrir. Insistir, insistir até Deus fazer. Ah, eu já pedi uma vez, já está pedido. Não, mas tem algum tempo atrás nós ensinamos sobre isso. Você pede mais de uma vez, sim. Você pede, diz que já tem, depois pede, diz que já tem de novo, e você pode pedir, bater, insistir, confessar. Amém? Sabe, orar é ir até o fim, até Deus fazer. Então, está orando, então está perseverando. Quem não está mais orando, então parou de perseverar. Isso é literal. Por que não está orando? Falta de perseverança. Quantos aqui estão orando aqui? Está perseverando. Parou de orar? Desistiu de orar? Sabe, perdeu a perseverança. Sabe, nós estamos aqui, querido, para orar, para trabalhar com Deus, para ter comunhão com o Espírito, dia após dia, nós avançarmos em oração cada dia mais. Amém? Então, uma verdade sobre a perseverança é que perseverança é orar. Perseverar é orar todo dia. Orar é perseverar e perseverar é orar também. Amém? Nós devemos, diante de muitas coisas, muitos pararam de orar. Muitos não oram mais por algumas coisas, perderam a comunhão com Deus, perderam o espírito de interceder, de proclamar. Não, nesse tempo, querido, nós precisamos governar sobre todo vírus, crise, tudo que está acontecendo sobre a terra, toda a bagunça, toda a confusão. Nós, como igreja, precisamos insistir em oração e proclamar a derrota de toda a confusão. Nós precisamos reinar em vida, orando, perseverar. Ah, já oramos, mas os números não diminuem. E daí que os números não diminuem? Nós continuamos orando. Não vamos parar de orar. Amém? Sabe, outra verdade sobre perseverança, ser igreja é perseverar. Eu quero ler uma passagem aqui para você ver. 2 Pedro 1,5. A palavra diz assim, 2 Pedro 1,5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Nota que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, há uma sequência. Na perseverança, o domínio próprio. Tá? Aqui já diz, perseverar você tem o domínio próprio, tá? Uma verdade. Às vezes não é você precisa ter domínio próprio. Quem tem domínio próprio? Não, eu quero ir, eu preciso avançar, é propósito de Deus, e você persevera. Então, nessa lista aqui, depois tem a piedade, e aí tem a fraternidade, que é o amor entre os irmãos, a convivência, o ser igreja. Amém? Então, o crente desviado, ele nada mais é que alguém que desistiu, ele parou de perseverar, ele parou de perdoar, ele não desistiu de aceitar os defeitos dos irmãos, das coisas, de tudo. Cada ministério, cada igreja, cada corpo tem uma visão, uma estratégia, tem pessoas, tem líderes, tem pastor. E daí? Nós precisamos perseverar, existe um amor fraternal. Então nós temos domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, e a fraternidade vem o amor. Sabe que nós, para sermos cristãos, nós precisamos de fato expressar o amor. Para isso nós precisamos ser igreja. Sabe que não vai ter igreja perfeita, não vai ter grupo perfeito, não vai ter célula perfeita, porque nós precisamos expressar o amor. Nós precisamos aprender a conviver uns com os outros, com os defeitos uns dos outros, sim. Só na glória vamos ser tal qual Ele é. E enquanto isso, nós temos que amar uns aos outros. Eu já tentei ser perfeito, não adianta. Você tenta ser perfeito? Você se engana, você nunca vai conseguir. No dia que você agradar um, você desagradou os outros. Eu sou pastor e você deve ser lido por um chamado de Deus, um propósito. Deus nos chamou. Amém? Deus nos chamou para isso. Eis-nos aqui. Servimos a Deus na imperfeição da nossa vida. Amém? E dia após dia temos que amar os irmãos. Temos que perdoar uns aos outros a cada dia. Perseverar em amor. Ser igreja é isso. Alguns nunca entenderam isso, por isso passaram de igreja em igreja e talvez não firmam igreja nenhuma e nem fazem parte. Algumas pessoas nem vêm para uma igreja. Por quê? Sabe? Porque realmente tem defeitos, tem problemas. Somos pessoas. Alguém diz assim, se um dia você achar uma igreja perfeita, você não entra lá, porque senão você vai deixar ela imperfeita agora, que você não é perfeito. Entende? Sabe? Ser igreja é perseverar, ter célula, fazer comunhão é perseverar. Amém, irmãos?
nós precisamos ter entendimento claro disso. Não podemos perder a perseverança. Bom e agradável ver reunidos os irmãos. Nós estamos aqui com todos os cuidados, orando, distante uns dos outros, fazemos células. Sabe, na minha célula eu falo para os irmãos lá, todos têm que usar máscara. Usam máscara porque é melhor para todos. Tem que preservar uns aos outros, guardar o que tem, não custa nada. Amém? Devemos tomar cuidado, mas não devemos deixar de reunir. Não devemos deixar de ser família. Amém? Não devemos deixar de ser corpo de Cristo. Nós temos que estar juntos. Se fosse só uns 2 meses, poderia até ficar sem, mas não vai ser 2 meses. Amém? Então nós precisamos perseverar em ser igreja. Para ser igreja tem que ter perseverança. Outra verdade, a prosperidade, irmãos, cada diploma, cada empresa é fruto de perseverança. A prosperar é perseverar. Amém? Quando você persevera, você prospera também. Uma coisa, está tudo junto, misturado. Fala assim, tudo junto, misturado. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Irmãos, Deus nos chamou para a prosperidade, Deus nos chamou para a grandeza. Lá em Abraão, Deus chamou Abraão, entendeu? Para a grandeza. Tem uma mensagem que nós já ministramos, né? Chamados para a grandeza. Deus é grande, você é filho de Deus? Então você é grande também. Deus nos chamou para grandes coisas. E é propósito de Deus grandes coisas. Se você tem grandes sonhos, não acha que isso você está viajando na maionese. Não, sabe? Seus sonhos glorificam a Deus. Que você possa ter realmente grandes sonhos que vai glorificar o tamanho do seu Deus, o tamanho do seu Pai, o tamanho do seu Senhor. Então nós fomos chamados, entendeu? Para prosperidade, sim. Para isso, não tem prosperidade se não tiver perseverança. Amém? Para prosperar qualquer área da sua vida envolve perseverança. Para você formar na faculdade, ter um curso, ter uma empresa, se você quiser prosperar na empresa, você trabalha lá, você crescer na empresa, você precisa perseverar. Lá dentro, alguns desistem. Algumas pessoas entram numa empresa, elas ficam todas empolgadas, vou crescer aqui. Depois vê os defeitos do patrão, como eu falei, empresa é como uma igreja também. Tem pessoas ali. Aí ele vê os defeitos do patrão, vê as carnalidades de um, de outro, o ambiente lá é ruim, e ele fala assim, ele desanima. Quero perseverar aqui mais não. Entendeu? Ele não prospera lá. Sabe? A chave para prosperar é não desistir. A chave para você produzir frutos, resultados, você precisa persistir. Queridos, não fique acusado e condenado caso você tenha desistido ultimamente. Não fique assim. Faz parte. Você parar, você desanimar. Mas hoje é o tempo de você ter o renovo de Deus. Eu acho que não tem nenhum homem que pode chegar na terra e dizer, eu nunca desanimei com nada. Eu sou, vocês não são. Irmãos, todos já desanimaram com alguma coisa. Tem coisa que desanima. Tem coisa que entristece. Tem coisa que abate. Entende? Não tem como. Nós somos todos iguais nisso aí. Mas tem um momento que você precisa, né, falar assim, chega, eu preciso avançar. Não vou ficar desanimado com isso. Perdoa quem tem que perdoar. Deixa para trás. Deixando as coisas para trás, ficam, como o apóstolo, prossiga para o alvo. Amém? Avance. Recomeça. Renova. Amém? Então, Deus te chamou você para grandes coisas. Deus te chamou você para perseverar, irmão. Deus tem grandes coisas para você, para nós. Amém? Por isso nós precisamos avançar. Tiago, deixa eu ler um texto sobre isso. Tiago 5,10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Amém? Então, aqui a chave aqui é temos por felizes os que perseveraram firmes. Se você persevera firme, querido, você é bem-aventurado. Se você suporta sofrimento, dificuldades e continua e não desiste, se desistiu, retoma agora. Amém? Se você largou a mão do arado, pega de volta agora, querido. O arado está te esperando, está paradinho te esperando. Pega de volta. Quantos dizem amém? Esse é o tempo de pegar de volta o arado. Continuar. Amém? Muitos desistiram de liderar, desistiram de alguma coisa, de algum sonho, projetos e etc. que Deus tem para você. É tempo de você pegar o seu arado, está lá te esperando. Pega o arado de novo, continua. Outra verdade sobre perseverança. Você sabe que nós
Nós crescemos, tem aquela expressão, crescer dói. Sabe, todo o organismo vivo, ele está perseverando, ele está crescendo ali, ele persevera para crescer. É muito comum, meus meninos, tudo já ouvi eles falar isso. O Daniel, algum tempo atrás, ficava com a dor na perna. O Gabriel, quando era pequeno, assim, 3, 4 anos, essa fase de 3, 4 anos, começava a sentir uma dor na perna, não tinha nada. Eu falava, você está crescendo. É a canela que está esticando. Sabe, queridos, existem pessoas que estão num leito ali de enfermidades, e alguém fala assim, e sobre a medicina, como que está vivo? Sabe o que ele está fazendo? Aquele organismo, aquela pessoa está ali, ela está perseverando. Deus nos fez assim. Se você acha que você não tem perseverança, pastor, isso é perseverança é para um, para outro. Não, Deus fez, nós temos no nosso inconsciente uma atitude de perseverar. A prova disso, você vai ver pessoas que teve problemas graves de saúde, e mesmo assim viveu, nasceu com uma enfermidade muito grave, e conseguiu viver anos. Tem muita gente assim. E aí você fala assim, como que a medicina mesmo, os médicos falam assim, eu não sei como é que viveu. Mas sabe por quê? Porque a vida de Deus está ali. Por causa da perseverança. Cada um de nós temos uma perseverança, irmão, em nós. Isso é provado. A própria, se você não acreditar na palavra, acredita na ciência, está aí diante dos seus olhos. Nós temos uma capacidade de perseverança em nós. Se você for ver uma pessoa que está lá no semáforo pedindo um almoço ou uma oferta ali, algum dinheiro no semáforo, sabe o que ele está fazendo? Perseverando. Tem um nível de perseverança. Amém? Então, nós temos isso em nós fomos feitos para perseverar. Deus nos fez assim. Nós crescemos porque perseveramos. Nós somos organismos, sabe que até hoje eu e você não morremos porque nós estamos perseverando. Nosso ser está perseverando. Nós já enfrentamos muitas coisas, agora estamos enfrentando um coronavírus, perseverando, firme e forte, amém? Então, sabe, para você crescer, se tornar maduro, você precisa perseverar, e a sua vida espiritual também, nós precisamos amadurecer espiritualmente, desenvolver espiritualmente, para isso envolve perseverança, continuar orando, continuar lendo a Bíblia, continuar nos enchendo do Espírito, continuar na nossa jornada. Então, nós estamos amadurecendo, estamos perseverando, o nosso espírito está desenvolvendo, amadurecendo. Isso é propósito de Deus, amém? Então, isso é algo necessário, precisa acontecer. Outra palavra, fé. Irmãos, fé, não existe fé se não é... A fé que não é perseverante não é fé. Fé é você crer. Você crê agora, daqui 10 minutos você crê, amanhã você crê. Fé é isso. Fé é perseverança pura. Sabe, o Senhor até é aquela pessoa que tem duplo ânimo, dupla fé. Hoje eu creio e não creio mais. Creio, que fé é essa? Não, eu estava crendo, agora não creio mais. Não, eu criei, mas agora não creio mais. Não, isso não é fé, irmão. Precisa ser confrontado, você precisa crer, irmão. Crer não tem duas opções. A gente vai com fé até o fim. Amém, irmãos? Nós precisamos ter essa perseverança. Olhar para o autor e consumador da nossa fé. Fé é fé, perseverar, perseverando, não abro mão, nós não retrocedemos. Você tem uma palavra para a sua vida, você precisa crer nela. Não aceite. Não tenha duas opções. Eu já passei por muitos problemas e dificuldades. E eu tenho essa questão perseverante. Uma coisa que eu defini para mim é não ter outra opção. Algumas pessoas têm outra opção. O que é a pessoa que não tem perseverança? Ela arruma outro meio. Eu decidi que eu não tenho outra opção. Eu só tenho o Senhor. Eu só tenho esse caminho. Não tem outra opção. Amém? Eu falei para os irmãos algum tempo atrás, se houver uma perseguição muito forte e não tiver mais como reunir igreja, eu vou reunir igual os irmãos na China. Nós vamos ter que reunir escondido e posso ser preso. E se eu for preso, vou ser preso. Mas eu não vou deixar de ser pastor. Entende? Não tem outra coisa. Tem que perseverar até o fim. Isso é só um exemplo de perseverança. Amém? Sabe, querida, a nossa jornada é uma jornada de fé, de perseverança. Não tem jeito. Nosso desafio, nosso chamado, nosso propósito está diante de nós. É um desafio, é um propósito de fé. O propósito que Deus tem na sua vida é um propósito de fé. O desafio que Deus tem para você é um desafio de fé. Você precisa perseverar. E fé é perseverança.
Fé é perseverança. Fé é você caminhar e ir dia após dia. Sem retroceder, sem ir para um lado nem para o outro. É aqui que eu vou. O Senhor me... Sabe? Isso é fé. Ninguém, sabe, persevera se não for por fé, querido. Então, se você não está perseverando, querido, se você não é falta de fé. Sabe, hoje é o tempo de Deus alimentar a sua fé no seu coração. Nós somos chamados para avançar. Nós precisamos, sabe, renovar nosso coração, nosso propósito. Você tem chamados, propósitos, e hoje é o tempo de você retomar, querido. Retomar os seus alvos, retomar os seus desafios, o seu propósito. Seus sonhos devem ser retomados. Sonhos devem ser restaurados agora. Sabe como é que mata o sonho? Entendeu? É gerando isso. Um espírito que não tem perseverança mata, a pessoa esquece. Matou, morreu, toda a visão caiu por terra. Não, irmãos, não é tempo de nós perdermos a visão. Né? Quando começou toda essa situação, o Senhor, eu falei com os irmãos que lá em Apocalipse, a última igreja de Laodiceia, o Senhor falou várias coisas, mas uma da última coisa que ele falou que era para comprar colírio, né, para não perder a visão. Colírio é unção, no original é unção. Comprar o óleo, a unção para não perder a visão. Amém, queridos? Então, né, porque muitas pessoas perdem a visão, perdem o sonho, perdem o propósito. E aí, se você perdeu a visão, querido, como é que você vai continuar avançando, perseverando? Não, nós temos que estar firmes, olhando para o nosso consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, continuando avançando. Não olhamos para nós, olhamos para Ele que nos chamou. Aquele que nos chamou, é Ele que vai fazer, nós confiamos nele, dependemos dele, dependemos da unção dele. E avançamos. Amém? Hoje Deus ministrou muito forte uma palavra no meu coração, não estou falando sobre ela hoje, sobre unção, eu ainda vou pregar depois sobre unção. Sabe, nós não podemos perder a unção, porque muitas pessoas precisam avançar, tem que ter perseverança, mas às vezes tem unção. Eu vou falar outro dia, eu vou falar sobre unção para os irmãos. Quem sabe fala amanhã na hora da reunião de líderes. Mas nós precisamos não desistir, querido, jamais. Não temos outro caminho. Jesus é o caminho, os propósitos que Deus tem para você. Você precisa viver o sonho que Deus tem para você, viver o desafio que Ele tem para você. Você não tem outra opção. Sabe, a verdadeira felicidade está no propósito, no sonho, no desafio que Deus tem para você. Eu não sei o que Deus tem para você. Você e Deus, aí com certeza você sabe. E a sua verdadeira felicidade, você vai ser bem-aventurado nesse propósito que Deus te chamou. Amém? A graça é perseverança. Lá em Atos 13, eu vou ler o versículo 43, finalzinho, a palavra diz assim, ó. Os persuadiam, né? Paulo e Barnabé, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Então, todos os dias nós nos deparamos com questões que referem à graça de Deus. Será que Deus vai fazer ou não vai? Será que Deus vai fazer na minha vida? Será que Deus quer fazer? Deus quer me abençoar ou não vai? Será que Deus vai fazer mesmo? E se eu for, será que agora Deus vai? Eu já tentei, Deus não fez, será que vai ou não vai? Fica todas essas questões. Será que Ele me ama ou não me ama? São questões referentes à graça de Deus. Será que eu mereço? Aí depois olha para Ele. Será que eu mereço ou não mereço? Fiz o suficiente ou não fiz? Será que eu tenho pago o preço para ter alguma coisa ou não tenho? Como que é? E ele se depara com essas coisas. Tudo isso está se referindo para uma identidade fora. Ele vai caindo fora de uma identidade, fora da graça de Deus. Né? Aí coisas ruins acontecem, pessoas nos maltratam, obstáculos intransponíveis aparecem, situações são milagre diante de nós. E o que fazemos? Perseveramos na graça ou não perseveramos na graça? Aqui fala assim, persuadiam a perseverar na graça. Irmão, você precisa perseverar na bondade de Deus dia após dia. Ainda que tenha uma situação que só um milagre diante de você, então você vai perseverar. O Senhor vai fazer um milagre pela bondade dele, porque ele é bom. Você precisa perseverar na graça de Deus dia após dia. A graça exige perseverança. Para receber da graça de Deus, sabe, querido, para você continuar avançando, você precisa perseverar em fé nisso. O Senhor é bom, sim. A circunstância toda está dizendo, não, mas você persevera na bondade de Deus. Deus é bom. Está acontecendo coisa ruim, mas Deus é bom. Eu creio na bondade dele. E você avança. Aí vem alguém e desenha para você toda outra situação. Pode desenhar, pode me dar números, mas Deus é bom. E você precisa perseverar na graça de Deus.
Graça é perseverança. Algumas pessoas ouvem assim, Deus é bom, e depois ele não persevera nisso. Você tem que perseverar nessa palavra. Você tem que perseverar na bondade de Deus. Você tem que perseverar no amor de Deus, no fundamento do amor de Deus que tem por nós. Você é amado, como cantamos aqui. Não importa. Eu já vi pessoas ter que dizer que era amado, uma pessoa da família falece, e ele fala assim, não sei por que faleceu, mas Deus é bom, e eu sou amado. Ele tem que perseverar diante de uma situação assim. Diante de uma tragédia que possa acontecer, você precisa continuar falando, Deus é gracioso, Deus é bom, eu sou amado. Ainda que um ente querido nosso faleça, ainda que seja no velório de um ente querido, você tem que fazer isso. Ainda que seja diante de uma falência que seja, você deve continuar falando, Deus é bom, Deus é gracioso, eu creio na graça dele. Você precisa perseverar na graça. Porque se a graça precisa ter o quê? Uma condição, entendeu? Tá chovendo flores, está tudo maravilhoso, que dia lindo, entendeu? Aí você crê na graça? Não, nós cremos na graça, não importa a circunstância. Deus é bom, não importa a circunstância, irmão. Amém? É isso que vai fazer diferença. A graça exige perseverança. Para receber de Deus, precisamos perseverar na verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui, nós perseveramos nela. Diz amém? Já estou encerrando. Sabe, quem tem carne, ego e diabo, irmão? 3 inimigos. Nós ensinamos até lá no nosso encontro com Deus, né? Vencendo a carne, o diabo e o mundo. Tem um mundo. Mas presta atenção. Você já viu aquelas expressões assim, dizendo que a carne não converte? Alguém já ouviu? A carne não converte. O ego é duro, o ego não tem jeito. O diabo não desiste. Você sabe que o diabo ele tem essa característica. Eu sempre conto que um pastor amigo meu, ele contava, eles eram uma família de pastores, né? E aí a mãe deles é uma mulher de Deus santa, né? Mãe de 3 pastores, esposa de pastor, também pastor, e ela falava assim, que ela não falava mal de ninguém. Não saía palavra não falava mal de ninguém. Ninguém conseguia fazer ela falar mal dos outros. E aí falaram assim, eles se reuniram e falaram assim, vamos pegar a mãe agora. Vamos trollar a mãe, né? Tá na moda agora dos youtubers. Vamos trollar a mãe agora. Vamos falar para ela falar do diabo, que eu quero ver se ela não vai falar. Quero ver se ela não fala mal dele agora. Ela disse que não fala mal de ninguém. Ninguém nunca viu ela falar mal, e ela pegou e falou assim, mãe, chegaram os 3 e falaram assim, mãe, e o diabo, o que a senhora fala dele? Aí ela falou assim, sujeitinho perseverante, né, meus filhos? Entende? A mãe não fala mal, irmãos. Então presta atenção. Irmãos, nós temos carne, irmão. A carne não converte. A carninha ela é custosa. Você precisa perseverar com ela, você precisa rejeitar a carne. O dia que sua carne estiver azeda, tá fedendo carne, aquela carniça. Você rejeita isso. Declara que você é amado, que você é santo, que você é justo, que você é filho de Deus. O dia que sua carne está gritando lá por coisas pecaminosas, sei lá, rejeita isso, irmão. Persevera na sua identidade. Você é justo, você é santo, você é amado. Sabe, carne não converte mesmo, mas você precisa perseverar. O seu egão é durão, aí o ego é o centro de tudo. Não, Cristo é o centro. Renuncia o seu ego, centraliza Cristo. Cristo é o centro, Ele é o Senhor. O diabinho tentando ali o tempo inteiro, ao redor, você chega para ele e fala assim, ele está querendo ser um leão. Ele não é como um leão, mas ele não é um leão. Entendeu? Você chega para ele e fala assim, diabo, eu sou amado de Deus, eu não desisto. Deus tem um plano, já está feito, já está consumado. Fala isso para ele. Pode desistir, que já está tudo consumado na minha vida. Eu não vou ser, eu já sou abençoado. Eu já sou amado. Eu já sou filho, já está consumado. Quantos podem dar glória a Deus? Você não vai ser filho, nem vai ser abençoado. Não, você já é. O que o diabo não desiste é de tentar te enganar nisso. Muitas pessoas ficam vivendo a vida para ser o que você já é. Lá no início do pecado, lá em Gênesis, sabe o que o diabo fez? A serpente enganou a mulher, ele já era. Levando o homem e a mulher a ser o que eles já eram. Entende? Então hoje não caia nesse engano do inimigo. Sabe? Pode falar, se você sentir assim, né, o diabinho a seu derredor, você fala para ele assim, eu já sou o diabo, já está tudo consumado. Já está tudo pronto na minha vida. Eu já sou abençoado, já tenho todas as coisas. Então você persevera dessa maneira, sabe? Não desiste,
persevera. Esses são os inimigos. Sabe o que nós temos? Persevera até o fim. Amém? O único jeito é perseverar contra eles. É ter uma posição contra eles. Não se entrega à carne, não se entrega ao ego. Vai se entregar para a vontade dos demônios agora? Esses dias alguém falou que, irmãos, tem tantos crimes hoje, nesses últimos tempos, haver tantas coisas. Existe um crime agora que é abuso de bebês. Pessoas que abusam de crianças, de bebês. Entende isso? Misturou com um demônio, né? Um demônio misturado ali, não é gente, não, é um demônio junto ali. Tem que ter. Não pode ser. Entende? Sabe, queridos, nós perseveramos contra essas coisas. Amém? Nós perseveramos, nós não vamos fazer, nós não podemos andar na vontade do diabo, não, irmão, ceder à vontade do diabo. Existe a vontade de Deus, existe a vontade do diabo, nós vamos andar na vontade de Deus é que vai ser consumada. A vontade de Deus que vai ser feita na minha e na sua vida. Nós não aceitamos, não tem outra opção. A vontade de Deus vai se cumprir na minha vida e não é a vontade do diabo. É a vontade de Deus e a minha vontade com a de Deus é uma. Você pode dar glória a Deus? Queria chamar o Ministério de Louvor aqui. Nós queremos orar. Por último, agora eu vou ler Romanos 5:3. Já estou encerrando. A palavra de Deus diz assim, Romanos 5:3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Então preste atenção. A tribulação, as dificuldades, tudo que você possa achar que é difícil, isso produz em nós perseverança, meus amados. Entende como é que é? Aí você às vezes fala assim, eu queria ter... Não, são essas dificuldades em que produz perseverança. Quando não tem nada de tribulação, não tem nenhum obstáculo, você simplesmente está avançando. Mas por quê? Porque nós temos uma identidade firme de avançar. São os obstáculos, as dificuldades que produz perseverança. Sem isso, nós não estamos perseverando. Entende? São isso que nos faz perseverantes. Entendeu? Se você falar assim para mim, eu acho que as minhas lutas são maiores, eu acho que eu sofro mais, eu tenho mais dificuldade que os outros. Eu quero te falar, isso aí, você tem mais dificuldade, então você tem mais perseverança. Amém? Você tem mais perseverança, querido. Nós temos uma coroa no dia do Senhor. Não desista disso. O Senhor tem uma coroa para cada um de nós. Você é um servo de Deus, você é um filho amado, você está aqui para reinar. Nós estamos aqui para reinar. Não é o tempo de nós pegarmos a nossa coroa e deixarmos de lado. Nós precisamos nos reinventar, aprender tudo de novo. Se nunca vou voltar ao normal, não aprender a viver desse jeito, mas nós temos uma coroa. Nós temos que reinar aqui em vida. Nós temos que arrumar um jeito. Nós vamos continuar avançando. Amém? Não tem outra opção, não tem outro caminho. Ou eu persevero ou eu persevero. As dificuldades nos fazem perseverantes. Aleluia, irmãos. Sabe, eu queria que você ficasse de pé. Eu queria perseverar em oração nesta hora. Orando contra Covid-19, orando contra coronavírus, crise econômica. Nós vamos orar aqui todo domingo. Nós vamos proclamar a falência de toda crise. Nós vamos repreender todo o vírus. E aí na hora que você está repreendendo o vírus, aí, pastor, já tem outro vírus, está mutação, não sei das quantas. Eu assim, não estou nem aí, a mutação está repreendida também. Vamos repreender junto. Amém? Queria que você fechasse os olhos por esse momento. Vamos orar. Senhor, nós nos posicionamos agora, Senhor, como igreja. Senhor Deus, nós definimos que vamos avançar. Nós definimos agora, Pai, que não vamos retroceder. Nós definimos que não vamos nem para a direita nem para a esquerda. Nós vamos continuar no chamado, no propósito. Pai, as dificuldades nos fazem mais fortes. Nós vamos passar por toda situação e vamos crescer em fé e vamos perseverar, Senhor Deus, em oração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero repreender nesta hora, Senhor Deus, em nome de Jesus, todo vírus caia por terra, toda crise econômica, crise política em nosso país caia por terra. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda enfermidade, toda doença,
Em nome de Jesus, caia por terra. Em nome de Jesus, nós declaramos como igreja, nós temos uma autoridade e vamos continuar avançando. A igreja do Senhor não vai retroceder. O Senhor não nos chamou para retroceder, o Senhor nos chamou para avançar, para continuarmos. Nós declaramos, Pai, o avanço nos projetos, o avanço, Senhor Deus, em cada um da nosso chamado, em nossa missão. Em nome de Jesus, nós declaramos como igreja, e avançamos nesta hora. Aleluia. Feche seus